Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre energia, um tema absolutamente essencial. Sabemos todos que a nossa conta da eletricidade e do gás aumentou, sabemos também que o preço dos combustíveis tem variado, flutuado e por isso organizámos um conjunto de perguntas para os nossos convidados. Antes de apresentar os meus convidados de hoje, deixem-me pedir-vos novamente, subscrevam o nosso maravilhoso canal, assistam aos nossos vídeos, aos nossos conteúdos, têm conteúdos espetaculares. Nós já gravámos. Deixem o vosso like, ativem as notificações, o sininho e, muito importante, as vossas perguntas, as vossas questões, os vossos comentários, deixem que nós estamos atentos. Partilhem o conteúdo com os vossos amigos, que eu tenho certeza que vão gostar. Hoje temos connosco o Tiago Silva Lopes, da Mel Energia. Olá, Tiago, bem-vindo. E a Filipa Appleton, da Galp. Olá, Filipa, bem-vindo. Obrigada. Sinto que este vai ser um episódio espetacular, porque vamos falar sobre energia, em todos os sentidos, não é? Naquilo que vocês representam, mas também boa energia, e portanto vai ser um episódio de boa energia. E eu gostava de começar precisamente por vos perguntar, nem sei se esta é uma pergunta de boa energia, mas nós vamos transformá-la, ok? A primeira pergunta que eu tenho aqui no meu guião é: se vocês consideram que este momento que estamos a viver agora, viemos da pandemia, passámos a pandemia, já falámos imensas vezes sobre isto, é verdade, mas é incontornável. Estamos aqui num cenário, ia dizer pós-guerra, mas ainda não é pós-guerra, não é? Porque, infelizmente, é um dos momentos mais desafiantes, este que estamos a viver para quem trabalha no setor energético. Gostava de ouvir a vossa opinião. E começa quem quiser. Sem dúvida. É um momento. São momentos desafiantes e são momentos que nos puseram à prova sem que nós estivéssemos à espera. Ninguém estava à espera de uma pandemia e ninguém estava à espera de uma disrupção na economia a nível global, como aconteceu. Estávamos a sair da pandemia e encontramos-nos num cenário de guerra, e num cenário de guerra que, como há mais de 100 anos, se calhar, não se vivia na Europa. E ao mesmo tempo que acontece todo um cenário de crise energética ou de alterações climáticas que nos põem à prova de uma forma menos de curto prazo, mas que nem todos estes acontecimentos, eu acho que chamar-lhe um período desafiante é realmente a forma mais bonita, se assim o podemos dizer. E é certo que para o consumidor tem sido um grande desafio, como é que vivemos nestes tempos de incerteza e o que é que podemos fazer, mas para as empresas também. E o que é certo é que temos vindo a estar em situações que não estávamos, se calhar, preparados ou que não sabíamos que estávamos preparados para as viver e que, como empresas, tivemos de nos preparar e tivemos efetivamente de agir. Por exemplo, quando eclodiu a guerra, o que é certo é que, por exemplo, a Galp foi uma das primeiras empresas a tomar como medida não fazer nenhuma transação comercial com a Rússia. E, portanto, uma semana depois, portanto, desde abril de 2022, que não há nenhuma transação comercial com a Rússia. Este contexto coloca-nos questões de disrupção de abastecimento, de aumento do preço das matérias-primas, de inflação. E, portanto, tudo isto exige aos consumidores uma adaptação, mas exige às empresas também uma grande adaptação. E neste caso, por exemplo, no caso da Galp, não são só decisões que às vezes são complicadas do ponto de vista de negócio, mas, por exemplo, no caso de não haver transações comerciais com a Rússia, faz com que haja, literalmente, também um sentido de não vamos financiar esta guerra e, portanto, não o fazemos, mas depois como é que vamos encontrar soluções alternativas? Pois. Não é? E, portanto, o encontrar soluções alternativas, o ter as melhores soluções em determinados contextos para continuar a abastecer os mercados, fazer com que o consumidor final sinta o menos possível esta disrupção, é neste desafio positivo que temos todos de encarar estas situações. E o que é certo é que estas situações também nos põem às vezes no bom caminho, não é? Porque o caminho, e falamos muito na emergência climática e falamos muito na necessidade de mudar e na necessidade de ir à procura de energias renováveis, energias mais limpas e, portanto, isto também são aceleradores que nos movem e que nos impelem para ir à procura, se calhar, destas formas de energia mais sustentáveis, mais limpas, de uma forma mais rápida do que o faríamos, não é? As nossas metas a nível europeu e, por exemplo, no caso da Galp, há um comprometimento de sermos neutros de carbono até 2050, mas o que é certo é que nos fez pôr milestones intermédios que queremos ser quanto mais rápidos atingirmos melhor, em prol, obviamente, de uma série de sustentabilidade de negócio, mas também de sustentabilidade do mundo e de sustentabilidade de uma
economia que sabemos que é neste sentido que vai ter de caminhar. E, portanto, são desafios, mas desafios positivos e que como empresa, o sermos ágeis, flexíveis e sempre à procura da melhor energia num determinado contexto é de facto muito importante sobre o ponto de vista de responsabilidade, mas também muito bom sobre o ponto de vista do impacto que podemos ter na vida das pessoas e na vida em boa geral. Perspectiva, não é? Retirar de coisas menos boas, ou más mesmo, não vamos estar a adorar a pílula, não é? Coisas boas, porque se calhar, como diz, se não tivéssemos que nos readaptar e reajustar, não estaríamos a colocar estas metas a nós próprios, enfim. Eu na totalmente de acordo com a Filipa. Eu apostava um bocadinho mais na segunda parte daquilo que a Filipa disse. Historicamente, nós sempre perante grandes desafios e perante enormes dificuldades, que nenhum de nós gosta de passar, acabamos por nos reinventar e enquanto humanidade acabamos por dar saltos que provavelmente não daríamos se estivéssemos no nosso conforto. Todos nós preferimos o conforto, mas perante uma situação de desconforto à qual não podemos fugir, temos que olhar para a parte positiva. E a parte positiva, por muito longe que ela possa parecer agora, são todos os desafios que nos foram colocados agora, mas que nos obrigaram a pensar mais depressa, a repensar aquilo que estávamos a fazer e a tentar encontrar novas formas de atingir os resultados que estávamos habituados a atingir num contexto e num modelo que deixou de existir e provavelmente não vai voltar a existir no futuro. E, obviamente, com uma tecnologia cada vez mais avançada, tem quase crescimentos exponenciais, com a inteligência artificial, com o machine learning, com todas estas novas áreas que se estão a desenvolver de uma forma extraordinariamente veloz e que provavelmente nos vão ajudar muito naquilo que tem a ver com a nossa relação com a energia e, acima de tudo, a tirar mais partido da tecnologia e do nosso conhecimento para poder resolver problemas que se calhar já eram muito antigos, mas precisavam, infelizmente, de um empurrão para poderem ser devidamente endereçados. Portanto, crítico sim, crítico desafiante, não é? Porque escolhemos aqui a palavra desafiante, apesar de sabermos todos que é crítico, não vamos tornar isto fluffy, pegando aqui na expressão da Filipa, que gostei muito. Mas a verdade é que estes desafios também nos preparam para outras metas que não, se calhar não colocávamos à nossa frente se eles não existissem. Falando aqui um bocadinho mais do ponto de vista de quem nos está a ver, e aproveitando já para falar para quem nos vai estar a ver este episódio, e até porque eu sei, já preciso, só por este arranque, vai ser um episódio muito interessante. Vocês estão os dois aqui focados muito mais em retirar das coisas más, coisas boas, do que, olha, está tudo mal e queixas e críticas. Não vamos para aí, não é? Vamos falar das coisas como elas são, mas vamos retirar aqui uma parte positiva. Aproveitem, pessoas, para subscrever o canal se ainda não o fizeram. Deixem o vosso like, nós merecemos muitos likes. E ativem as notificações para receberem os episódios em primeira mão. Deixem também comentários e sugestões. Nós estamos atentos e vamos responder a tudo. Voltando à nossa conversa, e ainda aqui um bocadinho um tema que eu acho que é ainda mais crítico. As pessoas estão-se a queixar muito, a questão da inflação, a subida dos preços. E há bocadinho aqui em off estávamos a falar, em vez de falarmos um bocadinho na subida dos preços, enfim, não querendo contornar e fugir às questões, mas podemos falar acho que falámos de redução e de eficiência, procurar, certo? Sim. Estou a dizer bem? Sim, há sempre várias maneiras de ver o problema. De facto, a energia está mais cara por tudo aquilo que nós sabemos, mas também, voltando ao tema da tecnologia, os equipamentos que nós usamos na nossa casa e mesmo a nível industrial são mais eficientes do ponto de vista energético. A utilização pode ser programada mais facilmente do que no passado para podermos aproveitar momentos de pico de produção ou de maior disponibilidade de energia, que são normalmente preços mais baixos nessas alturas. Ou seja, existe uma série de ferramentas hoje à nossa disposição para podermos olhar para a energia por aquilo que ela é, um bem escasso, que deve ser utilizado de forma eficiente, parcimoniosa, e procurarmos encontrar no nosso dia-a-dia, não mudar os nossos hábitos, não ter que alterar a forma como vivemos, mas encontrar as formas mais eficientes de poder lidar com aquilo que não deixa de ser uma crise energética. E exemplos disso são todos os eletrodomésticos que nós temos em casa, com as classificações energéticas. Hoje em dia, parecendo que não, um novo eletrodoméstico pode ser mais barato do que o eletrodoméstico que já lá temos em casa, apesar de termos que ir agora desembolsar algum dinheiro, e nem toda a gente tem hoje a disponibilidade de o fazer, mas o facto da energia se ter tornado um tema cada vez mais relevante no orçamento familiar obriga-nos também a repensar as nossas escolhas. E o que de facto acontece hoje é que um dos principais focos dos fabricantes, dos comercializadores, é encontrar formas de utilizar menos energia para entregar mais
ou o mesmo que entregávamos no passado, no nosso dia-a-dia, a lavar a roupa, a lavar a louça, a passar a ferro, mesmo os carros de mobilidade elétrica. E, portanto, existe aí, de facto, por exemplo, agora temos passado por umas vagas de muito frio e de muito calor. Conseguirmos isolar bem as nossas casas faz uma diferença muito, muito grande no nosso consumo energético, quer para o frio, quer para o calor. E o facto de existir essa tecnologia e de as empresas hoje e as marcas estarem muito mais disponíveis para poder ajudar nessa transição para algo mais eficiente do ponto de vista energético, é claramente uma oportunidade para todos, porque uma das partes importantes do consumo energético é o consumo ser um consumo cuidado e não desperdiçar. Não que, mais uma vez falando da energia como um bem relativamente escasso, não que nós devemos alterar ou sacrificar a nossa forma de viver, antes pelo contrário. Existe hoje suficiente tecnologia e suficiente forma de fazer as coisas que nos permite continuar a usufruir de tudo, mas de uma maneira muito mais, com uma menor pegada energética para o planeta e para todos nós na sociedade. Eu imagino que isto seja também, que levanta aqui uma questão para quem nos puder estar a ouvir, que é, mas como é que podemos fazer isto em situações simples, básicas do dia-a-dia? Ou seja, imaginem que eu não sei absolutamente nada sobre usar de uma forma mais eficiente os aparelhos domésticos que tenho em casa. No fundo há informação suficiente? Onde é que eu posso ir buscar essa informação? Há cada vez mais informação, não diria que há informação suficiente, porque a maior parte de nós no dia-a-dia não temos conhecimento do que é que podemos ou não podemos fazer, mas, por exemplo, uma forma muito simples de perceber como é que os nossos eletrodomésticos em casa consomem ou não consomem energia são os smart plugs, ou aquelas tomadas inteligentes que hoje podem ser instaladas facilmente, são relativamente baratas nas nossas casas e no espaço de um dia, de uma semana, perceber quanto é que um frigorífico, quanto é que uma máquina de roupa, quanto é que uma televisão gastam no final de um ano, fazer as contas. E depois perceber, através dessa conta, do que é que eu efetivamente hoje gasto, qual seria a diferença para adquirir um equipamento novo, muito mais eficiente e se justificaria ou não um investimento adicional. Por exemplo. Mas antigamente isso não era fácil de saber, não conseguia saber se gastava muito ou pouco, só sabia a classificação energética. Hoje conseguimos saber ao detalhe qual é que é o consumo de cada um destes equipamentos com uma tomada que se coloca entre a tomada original e a ficha elétrica. Como é que disse que se chamava? Smart plug, normalmente. Smart plug, pessoas. Eu não sabia, portanto já levo daqui mais uma informação. Mas estas pequeninas coisas que podem fazer a diferença. E no fundo estamos a falar aqui de tecnologia, mas estamos a falar também de inovação. E eu gostava de juntar aqui a este tema a questão das soluções renováveis e deixava aqui a pergunta para a Filipe e depois também o Tiago poder complementar. Quando falamos aqui nestas soluções renováveis, estamos a falar de um custo ou de um investimento, pode ser reembolsado no futuro? Quando falamos deste tema, como é que o podemos abordar de uma forma que todos consigamos perceber do que estamos a falar? Filipa. Eu acho que é interessante esta perspectiva do reembolsado no futuro. Até porque nós sabemos que vamos ter futuro, efetivamente, se caminharmos para estas soluções mais inteligentes, como dizia o Tiago, com uma pegada menor, e portanto esse vai ser o futuro e é por aí que vamos ter efetivamente de caminhar. Por outro lado, há, como estávamos a referir há bocadinho, há metas da União Europeia, há metas das empresas, a questão da descarbonização, portanto é um caminho que vai acontecer e é um caminho que de facto nos vai dar créditos, vai nos dar créditos para o futuro. E não é um caminho assim, nem já tão longínquo, como estava a dizer o Tiago. Era a minha próxima questão, sim. Não é um caminho nem já tão longínquo, nem tão inacessível. Certo. É verdade que, e dou-vos os exemplos da Galp, nós já estamos a trabalhar em soluções muito concretas que o consumidor pode ver no dia-a-dia, desta mudança de soluções de energia. A Galp, neste momento, é um dos maiores players, um dos principais players, por exemplo, de produção de energia solar na Península Ibérica. Somos um dos principais líderes na questão da mobilidade elétrica. Portanto, cada vez há mais carros elétricos e nós estamos a dotar o país não só de carregadores elétricos, mas de soluções que permitam ao consumidor usar este carregamento da melhor forma. Eu dou-vos, por exemplo, um posto de abastecimento já não pode ser visto só da forma tradicional e, portanto, estamos a fazer também um caminho de mudança dos nossos postos para que eles passem só, se calhar, de um sítio de passagem para um sítio de estar.
Certo, Não é? E entendo. quando olhamos para esta transição energética, estamos a falar, por exemplo, também de uma transição nutricional. Os nossos postos de abastecimento não só vão passar a ser sítios para estar, onde eu posso trabalhar, mas onde eu posso comer uma refeição, onde eu posso comer uma sopa, onde eu posso comer, até levar um snack mais saudável para o caminho. Otimizar, Otimizar, portanto, e portanto nós já estamos, não é longínquo, isto acontece à data de hoje. Eu, por exemplo, posso-vos dizer, eu este ano instalei na minha casa painéis solares, e os próprios painéis solares, esta produção descentralizada de energia, nós criámos a Galp Solar exatamente para esta distribuição, para esta produção fotovoltaica de energia descentralizada, portanto, na casa de cada um de nós, porque isto vai nos permitir, lá está, este caminho numa energia mais limpa, mais sustentável. Nós vivemos num país que tem não só um clima e uma gastronomia fantástica, mas tem sol, tem vento, tem água, portanto, nos permitem também estas soluções de energia. E que não é já nem tão longínqua, que nós já podemos utilizar e que vai, de facto, ser esta energia que vai ser o nosso crédito para o futuro. É verdade, estamos a olhar também, por exemplo, para outras fontes, o hidrogénio, a produção das baterias de lítio. Portanto, há uma série de coisas que já estamos a olhar para elas e que vamos produzir num curto espaço de tempo. Depois também é verdade, se calhar vamos descobrir outras e vamos utilizar outras e comercializar outras que à data de hoje ainda não temos e ainda não sabemos, porque também era o que o Tiago dizia. A tecnologia e a inovação têm também este benefício, que é os saltos de inovação à data de hoje também são muito mais rápidos. Exatamente. E, portanto, não estamos de todo a não ter em consideração estes saltos. Mas há já muita coisa que nós podemos utilizar à data de hoje. Quando estamos aqui a falar um bocadinho sobre as soluções de energia renovável, também podemos fazer aqui o link para, gostava de ouvir a opinião do Tiago, para a sustentabilidade e para as soluções em torno da sustentabilidade. Para nós, desde o início, sempre foi o pilar da nossa estratégia para nos lançarmos na área de energia. A energia surgiu como uma energia 100% verde, 100% limpa. Portanto, temos a garantia para os nossos clientes, para os nossos consumidores, que aquilo que nos compram vem de fontes 100% renováveis e totalmente limpas, pegada a zero para eles. E porquê? Porque está muito ligado também com aquilo que é a nossa marca, quer a marca institucional, quer a marca Mel. Um dos nossos principais pilares de atuação tem sido a sustentabilidade, a variados níveis, e o tema da sustentabilidade ambiental e da pegada que nós deixamos é particularmente relevante para nós. Acreditamos que ainda podemos fazer muito e temos que fazer muito para podermos continuar a viver cá por muitos e bons anos, nós, os nossos filhos e os nossos netos. Próximas gerações. Sem dúvida, e que estamos numa fase muito, muito importante para o fazer. E mais uma vez, voltando ao início da nossa conversa, para que haja mudança também tem que haver desconforto, porque não é fácil dizer às pessoas para mudar só por mudarem, mas quando perante determinadas situações, perante determinadas circunstâncias, começa a haver quase um vento pelas costas para ajudar a que a mudança aconteça, porque todos nós temos que contribuir para ela e não basta só dizer, e bem dizia Barreto Tomás, façamos o que ele diz e não o que ele faz. E, portanto, eu acredito muito que nós temos aqui uma oportunidade à volta do tema da sustentabilidade, especialmente para as gerações mais novas, é algo extremamente crítico e central à sua vida e às discussões que têm e às conversas que têm no seu dia-a-dia. Percebem que o nosso planeta tem um prazo de expiração que se vai aproximando se nós não fizermos algo diferente. E perante as circunstâncias de hoje, de curto prazo, da tal crise, da tal dificuldade que todos hoje sentimos, temos também aqui uma oportunidade de acelerar algo que já vem sendo falado há pelo menos 20 anos ou mais, mas por uma razão ou por outra acabou por não acontecer, e agora acreditamos nós que todos os stakeholders deste ecossistema estão pelo menos alinhados e identificados com o objetivo final. E para nós, enquanto marca, lançarmos um produto deste género casa muito bem com a nossa estratégia como um todo. Nós temos muitas iniciativas na área de sustentabilidade ambiental, como marca de telecomunicações, temos vindo a fazer um trabalho muito grande a nível dos nossos equipamentos, não só de todas as embalagens que temos que utilizar, retirar os plásticos de single use, garantir que a embalagem é essencialmente cartonada e com o menor peso possível, para poupar também nas deslocações e nos transportes, que muitas vezes estes equipamentos vêm de milhares de quilómetros de distância e 100 ou 200 gramas de diferença é muito combustível também no final do dia. E, portanto, o lançamento deste projeto para nós veio também ajudar a concretizar mais uma promessa da nossa marca Mel, de enquanto um player muito relevante na sociedade portuguesa, acreditarmos que devemos ter um papel extremamente ativo na vertente de sustentabilidade e lançar então a energia precisamente com esse intuito. O que gera confiança, não é? Nos consumidores, nos vossos clientes. Há uma frase que o Tiago referiu que eu uso muitas vezes na formação, que é o que eu faço, que é: para haver mudança tem que haver desconforto, que é uma coisa que é difícil as pessoas aceitarem. Parece tão óbvio,
mas o óbvio também tem que ser dito, não é? Mas sim, é verdade, quando as coisas estão a ficar muito desconfortáveis, quer dizer que é preciso fazer alguma coisa. E esse alinhamento de todos os players, de facto é preciso fazer alguma coisa, e ontem já era tarde, já ouvi isto há algures aqui, ontem já era tarde, pode-nos colocar aqui numa situação às vezes um bocadinho de, quando as pessoas não querem mudar, têm alguma tendência para apontar o dedo e preferem encontrar culpados do que encontrar soluções. Concordamos. Como é que trabalhamos isto do ponto de vista da comunicação institucional, não é? Porque é muito fácil dizer, olha, pronto, agora o preço subiu, a culpa é da Galp, a culpa é da minha energia. Como é que trabalhamos isto do ponto de vista da comunicação? Como é que nos posicionamos? Bem, eu acho que há em primeiro lugar, uma grande responsabilidade das marcas. Há uma grande responsabilidade das marcas e se uma marca quer ser relevante, ela tem de falar a linguagem do consumidor. Os consumidores são cada vez mais bem informados, querem saber efetivamente o que é que se passa e relacionam-se com marcas em que não só que acreditam, mas que veem que o que a marca diz é efetivamente o que a marca faz. As marcas têm de ser verdadeiras. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que há uma grande responsabilidade das marcas. No setor de energia, eu não digo que seja maior ou menor do que noutros setores, mas o que é certo é que literacia energética é precisa e, portanto, nós não nos podemos escudar em conversas que podem ser mais ou menos fáceis. E, portanto, acho que, em primeiro lugar, cabe este pilar de responsabilidade, cabe o pilar da transparência e o pilar da relevância. Se estas três coisas não se unirem, então eu não estou efetivamente a fazer o meu contributo enquanto marca. No caso da Galp, nós temos levamos muito, muito a sério estes três pilares na nossa comunicação. Temos tido várias oportunidades de demonstrar. Como quando falávamos de comunicação institucional, sim, por exemplo, e falamos de sustentabilidade, a Galp tem um compromisso de gastar 50% do seu CAPEX em energias renováveis. Isto não só foi uma decisão corporativa, mas é também algo que nós queremos que o consumidor saiba. E, portanto, não é só um statement interno, não, é um statement que tornamos público. Agora, é um statement institucional, mas depois há coisas que não passam só por estes statements. Por exemplo, estivemos como patrocinador principal do Rock in Rio. Não houve só um compromisso em tudo aquilo que fizemos ser efetivamente o mais neutro de carbono possível, não é? Energias, e estar presente com uma mensagem de neutralidade carbónica, porque é essa neutralidade que nós vamos querer assumir, mas depois também fizemos a nossa parte em compensar a pegada carbónica do festival. E, portanto, é nesta relevância e é nesta transparência e nesta responsabilidade a todos os níveis que eu acho que a comunicação das empresas é extremamente importante. E a mulher de César não tem só de parecer, não tem só de ser, mas também tem de parecer. Mas o ser e o parecer e o fazer, eu acho que nesta conjuntura é muito importante. O cliente sabe. No caso da Galp, depois nós somos felizmente, por exemplo, em Portugal nós temos mais de 700 postos de abastecimento. Temos 171 postos em vilas ou localidades que têm menos de 20 mil habitantes. E, portanto, esta capilaridade, temos 46 lojas de eletricidade. Temos praticamente 200 revendedores de lubrificantes e gás. E, portanto, há em limite um logotipo da Galp em todas as localidades do país. E há uma capilaridade e uma distribuição geográfica que nos dão, importante, claro, nos dão orgulho, mas também nos dão muita responsabilidade. É uma marca presente, relevante no dia-a-dia dos consumidores. E há bocadinho falávamos de energia, que é uma commodity, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, que em termos de energia nós podemos literalmente acordar e deitar-nos com o consumidor, não é? Ele acorda, liga a luz, Galp. Desce para a cozinha, liga ao fogão para aquecer a água. Pode ser a Galp. Vai para o trabalho, pode ser a Galp. Para beber um café num posto de abastecimento, comer qualquer coisa, ou pequeno almoço, a Galp está lá. E, portanto, numa marca que, desde o momento em que eu acordo, depois almoço, janto, volto para casa, ligo a televisão, vou-me deitar, ligo o aquecimento em casa. Portanto, nós temos o privilégio de ser marcas que acordam e se deitam com os consumidores. E, portanto, que esta seja uma relação não só fácil, não só uma relação de confiança, porque eu sei se confio na Galp para abastecer o meu carro, por exemplo, com mobilidade elétrica ou num posto de abastecimento, também confio na Galp para ter
o meu painel solar. Também confio na Galp para ir ao posto e fazer uma refeição ou estar a fazer uma reunião. Portanto, o que é certo é que esta confiança se conquista. Mas à data de hoje, esta confiança também pode desaparecer num piscar de olhos. Portanto, há uma grande responsabilidade em manter esta relação, esta chama viva, esta relação de win-win, esta relação de eu confio na Galp para fazer isto, portanto também confio nas outras coisas. Mas há também esta questão de, mas eu tenho de fazer bem. E eu tenho de ser transparente, porque a confiança é como nas relações com as pessoas, Completamente. não é? Portanto, a confiança destrói-se facilmente. E como diretora de marketing eu fico muito feliz por podermos dar voz a esta empresa desta forma, porque de facto é a forma que eu acredito que tem sucesso, que tem relevância para os consumidores e que pode aportar valor na relação que temos com eles e na mais-valia que eles têm no seu dia-a-dia. Que bem, tudo bem. Vou querer ouvir também a opinião do Tiago em relação aqui à relação com os consumidores. Mas deixem só aqui mais uma vez, pessoas aproveitando, partilhem este conteúdo com as vossas empresas, com os vossos grupos do WhatsApp. Está aqui muita informação importante e relevante. Aproveitem para subscrever o canal, convidem as outras pessoas para subscrever o nosso canal, partilhem. Já disse, partilhem novamente nos vossos grupos, ativem as notificações, era isto que eu queria dizer, receber todos os episódios em primeira mão e deixar o vosso like, o vosso amor por nós. Tiago, como é que é esta relação do ponto de vista da comunicação, e a Filipa falou aqui muito bem desta relação de confiança, não é só o ser, aqui também é importante o parecer, e falou também aqui numa questão que foram patrocinador, estou a dizer bem, do Rock in Rio, e ia fazer aqui o link com a aposta que a Mel tem feito também nestes patrocínios, juntar aqui as duas questões, na relação com o consumidor e esta aposta que vocês têm feito. Certo. Primeiro, pegando no que a Filipa disse, eu acho que a Filipa pega pontos muito, muito importantes e estou totalmente de acordo com o que a Filipa disse. Primeiro que tudo, nós temos cada vez mais uma relação não só com pessoas, mas com coisas e com marcas. E aquilo que esperamos dessa relação é que ela seja como uma relação de amizade que temos, uma relação próxima, empática, em que nos identificamos e que partilhamos os mesmos valores. E do ponto de vista de comunicação, algo que tem acontecido muito nos últimos tempos, já talvez há uns 10 anos esta parte, é que há cada vez mais uma preocupação no walk the talk. Não é só fazer uma campanha a dizer que somos isto ou aquilo, mas é no nosso dia-a-dia provarmos exatamente que somos isso ou aquilo. Ou seja, não pode ser uma projeção daquilo que queremos ser, tem que ser um espelho daquilo que nós já somos. E isso é um esforço que nós temos vindo a fazer muito do nosso lado. Aliás, muito da nossa comunicação hoje está à volta da humanização da tecnologia e da criação de uma relação de maior proximidade com os nossos clientes. E muitas das conversas que nós temos a nível de comunicação acabam sempre com, ok, mas eu identifico-me com isto enquanto marca, era algo que eu, marca Mel, faria normalmente, certo. Ou é algo que eu gostaria de fazer, ou algo que eu nem sei bem se vou conseguir fazer ou não, mas até pareceria bem fazer. E como a Filipa diz, hoje em dia o consumidor é cada vez mais informado, partilha cada vez mais informação, mesmo nós enquanto marca acreditamos que para termos uma relação de proximidade e de confiança tem que ser baseada em pilares como a transparência, como a verdade e, portanto, sabendo nós também que estamos presentes muito no dia-a-dia dos nossos consumidores em praticamente tudo aquilo que é como enabler para tudo aquilo que eles têm que fazer na sua vida. Sabemos que fazemos muitas coisas não tão bem como gostaríamos, procuramos fazer o melhor que podemos, mas procuramos também que as pessoas percebam que somos humanos, que do lado lá da marca ou por trás da marca estão pessoas. Essas pessoas têm os mesmos desejos, ansiedades, preocupações que as outras pessoas que estão do lado dos consumidores, e a criação dessa tal relação mais umbilical e mais empática é algo que também se prova do lado do negócio. Como a Filipa também dizia, nós vivemos de uma realidade de telecomunicações e Portugal é um dos países com uma maior penetração de serviços de telecomunicações, mas mais do que isso, com a maior penetração de serviços de comunicação em bundle. E nós temos provado que uma pessoa que tem um serviço connosco tem um determinado nível de relação, mas que se aumenta muito substancialmente quando passa a ter 2, aumenta ainda mais com 3, com 4, até ao ponto que isto é uma relação causa e efeito. O facto de escolher estar connosco em mais coisas é porque as relações que têm tido connosco no passado provaram que merecemos a confiança para continuar a construir essa relação mais próxima e mais extensa. E, portanto, não é só pelos lindos olhos, não é só porque é bonito de falar, é porque do ponto de vista do negócio faz muito, muito sentido garantir que, à medida que vamos criando uma relação de maior proximidade com os clientes, vamos também criando uma maior oportunidade de negócio, um maior espaço para trabalharmos em conjunto e, no fim do dia, ficarmos todos contentes com essa relação. Do ponto de vista da marca, as ativações que fazemos, tudo aquilo que temos vindo a fazer no terreno são muito à volta disto, ou seja, nós temos alguns territórios que valorizamos mais que outros, nomeadamente o tema da música é muito querido para nós. E bem.
Vamos de norte a sul do país e ilhas com alguns dos principais festivais, tal como a Galp. E procuramos precisamente que essas ativações e essa presença nesses momentos estejam muito em linha com aquilo que é a nossa identidade enquanto marca, aquilo que nós queremos passar enquanto posicionamento, mas acima de tudo também tenha um valor acrescentado para as pessoas e que elas sintam que não é uma distribuição de folheto ou não é mais uma imposição comercial, mas sim algo que lhes traz mais valor no seu dia-a-dia. E tem uma mensagem sempre, eu não querendo aqui até pelas questões óbvias, mas tem sempre uma mensagem implícita. Lembro perfeitamente qual era a mensagem ou qual é ainda a mensagem que a Galp passa de uma forma que fica na cabeça, né, da energia positiva. E lembro perfeitamente, e estive no último festival que a Mel fez, o Mel Colorama, podemos falar, pessoas está aqui a Mel, interessa aos outros. E tinha também, muito à volta disto, do poder, da energia, da forma como a música nos traz, não é? Nos junta todos. E, portanto, não é só não estar mais um festival. E, portanto, há aqui um storytelling que é importante e que está alinhado, como estavam a dizer os dois, e tão bem, que privilégio estar a ouvir-vos, está alinhado com os valores da marca e com aquilo que querem, de facto, transmitir aos consumidores. Eu acho que isso estão a conseguir muito bem. E falaram os dois também de um aspecto importante, que é também aquilo que está na base do Prémio 5 Estrelas, que é, não só têm o orgulho, sentem o orgulho da marca que representam e daquilo que entregam aos vossos clientes, aos vossos consumidores, mas também a responsabilidade, não é? Porque em cima, não é, de uma grande... É como ostentar a estrela do Prémio 5 Estrelas, verdade? É de facto um orgulho e traz uma grande responsabilidade, porque também há de inspirar, quero acreditar para quem nos está a ouvir, e inspirar outras marcas a seguirem práticas como as vossas. Pessoas. Maravilhoso estar-vos a ouvir, foi um privilégio enorme estar a ouvir-vos, conhecer-vos. Muito obrigada. Chegámos ao fim? Acreditam nisto? Já. Chegámos ao fim. Gostavam de deixar assim uma mensagem para quem nos está a ouvir? Porque falei aqui um bocadinho uma espécie de um slogan que cada uma das vossas marcas tem. Alguma mensagem assim positiva em relação à energia positiva, por exemplo, que a Galp utiliza? Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que tem muito a ver com o início da nossa conversa. Sim. Que tem a ver com o desafio que hoje vivemos, e não só no setor da energia, mas aqui e falamos de energia, que de facto isto nos catapulte para fazer mais, para fazer melhor, para sermos mais rápidos e mais ágeis, mas para sermos mais flexíveis também. E enquanto pessoas e até mesmo enquanto empresas, que consigamos olhar e perceber o que é que o mundo à nossa volta nos pede e o que é que o consumidor à nossa volta nos pede em determinadas situações, porque elas vão mudando e, portanto, que sejamos flexíveis para responder ao que o dia-a-dia nos pede, sem perder, de facto, de vista aquilo que são os nossos objetivos de futuro, e há bocadinho falávamos no nosso futuro e os créditos para o futuro, mas que de facto sejamos inteligentes em ser flexíveis e adaptáveis ao que o dia-a-dia nos pede, porque é o presente que nós vivemos e que, portanto, eu acho que quer para a energia, quer para qualquer coisa na vida é muito importante. Tudo bem. Tiago. Eu diria que a mudança é a única constante que temos na vida e estamos perante um momento que é uma enorme oportunidade. E quem souber aproveitar melhor, seguramente vai colher os frutos mais à frente. E não falamos muito sobre isso aqui, porque também não era bem o caso, mas estamos já a falar de temas que têm a ver também com a nossa própria independência energética, com o poder, ou o maior ou menor poder que nós, enquanto país, poderíamos vir a ter, ou o papel que podemos vir a desenrolar num novo modelo de sociedade e de relações globais. E isso passa muito pelo tema da mudança, da agilidade, de podermos olhar para isto de uma forma positiva, por muito negativo que tenha sido. Exatamente. Porque faz parte da vida e é nestas alturas que se encontram as grandes pessoas e os grandes momentos e as grandes oportunidades, para crescermos e fazermos as coisas de maneira diferente para melhor. Muito bem, eu adorei ouvir as pessoas de verdade e ficávamos a falar muito mais tempo, tenho a certeza que vocês também gostaram, por isso partilhem, pessoas, este episódio foi incrível, tivemos duas marcas maravilhosas, Mel Energia, Galp, muito obrigada aos dois, foram muito bons entrevistados, adorei, convidados. Quanto a nós, voltamos no próximo episódio com esta energia positiva que trouxemos hoje. Fiquem connosco, partilhem, ativem as notificações, deixem comentários e perguntas e vemos no próximo episódio. Um beijo a todos. Obrigada.